Meus queridos amigos, minhas queridas amigas, que a paz do Senhor esteja com vocês nesta hora. Aqui estamos, na quietude da madrugada. Muitas pessoas estão dormindo, o mundo lá fora está em silêncio, mas você e eu estamos aqui, acordados. E talvez você não esteja aqui por acaso. Talvez você tenha acordado sentindo uma inquietação, uma sensação de que algo está diferente, mesmo que você não saiba explicar o quê. Quero que você saiba, nesta madrugada, que Deus é fiel. O nosso Deus está sempre em movimento. Ele nunca está parado. Ele não é um Deus estático. Ele não é um Deus que fica preso ao passado. E Ele não repete o que já completou. O que Ele fez ontem foi poderoso, mas o que Ele quer fazer hoje na sua vida é algo completamente novo. Meus amigos, cada palavra que Deus fala carrega dentro de si o poder de criar mudança. A palavra de Deus não é vazia. Quando Ele declara que algo novo vai acontecer, o próprio tempo se dobra à vontade dEle. Nada, absolutamente nada, permanece como estava antes. Existem momentos em nossas vidas, e talvez seja o momento que você está vivendo agora, nesta madrugada, em que podemos sentir essa mudança antes mesmo de conseguirmos descrevê-la. Parece que algo dentro de nós está sendo silenciosamente reorganizado. Nossos corações começam a perceber o que nossos olhos ainda não podem ver. Quero lhe dizer uma coisa muito importante. Isso que você está sentindo não é confusão. Isso é transição. É Deus preparando você para aquilo que Ele mesmo já colocou em movimento. A Escritura nos lembra, lá em Isaías, capítulo 43, versículo 19, onde o Senhor diz: Eis que farei uma coisa nova, agora está saindo à luz. Porventura não a percebeis? Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. Preste atenção nisso. Deus diz, uma coisa nova. Ele não diz, vou consertar a coisa velha. Ele não diz, vou remendar o que quebrou. Ele diz, eu vou fazer algo novo. Isso não é sobre restaurar o que foi perdido da mesma forma que era. É sobre Deus introduzir em sua vida algo que nunca existiu antes. Ele cria caminhos onde só havia barreiras. Ele faz rios correrem onde a terra estava seca há anos. Quando Deus declara algo novo, essa palavra não pode ser parada. Não pode ser parada pelas suas memórias dolorosas, não pode ser parada pelo medo do futuro e não pode ser parada pelas suas circunstâncias atuais. A palavra dele corta qualquer barreira. O propósito dele não pode ser revertido. Muitas vezes, nós nos agarramos ao que parece seguro. Nos agarramos ao que é conhecido, ao que é familiar, porque o desconhecido nos deixa desconfortáveis. É humano. Nós nos apegamos a padrões familiares, a rotinas, a lugares e até a pessoas, mesmo quando sentimos lá no fundo que esses padrões não nos servem mais. Mas Deus, em sua infinita sabedoria e amor, muitas vezes precisa perturbar o nosso conforto. Ele precisa balançar o que estava cômodo para nos posicionar para a transformação. Pode parecer, aos seus olhos, que algo na sua vida está desmoronando. Pode ser um trabalho, um relacionamento ou uma segurança que você tinha. Mas escute, pela fé, não está desmoronando, está caindo no lugar certo. Pode soar como perda, pode ter a aparência de um fracasso, mas na verdade é um redirecionamento divino. O velho não pode carregar o peso do novo. O vinho novo precisa de odres novos. Você não pode entrar em uma nova estação da sua vida enquanto ainda está com os 2 pés plantados no terreno de ontem. Quando Deus decide fazer algo novo, Ele requer espaço para que essa coisa nova possa respirar e crescer. Imagine um escritor. Um escritor que chega ao fim de um capítulo. Ele escreve a última palavra, coloca o ponto final.
A história que ficou para trás naquele capítulo continua sendo verdade. Ela aconteceu, faz parte da jornada, mas ela não controla mais o que vem a seguir. O escritor vira a página, e diante dele está uma página em branco. Aquela página em branco não é vazia, ela não é um sinal de que tudo acabou. Aquela página em branco é potencial puro, esperando pela expressão. É exatamente isso que Deus está fazendo na sua vida. Talvez nesta exata madrugada, Ele está virando a página. Ele está pronto para escrever o que vem a seguir. E Ele vai escrever com poder, com misericórdia e com uma graça que você talvez nunca tenha experimentado. Nada do que ficou para trás é desperdiçado. Cada lágrima, cada luta, cada aprendizado será usado. No entanto, nada do que ficou para trás pode conter o que está vindo. Hoje eu quero falar com você sobre como Deus está trazendo essa novidade para a sua vida. Como Ele restaura a visão quando você achava que não podia mais sonhar. Como Ele reconstrói a sua força quando você se sentia esgotado. E como Ele libera um novo propósito em áreas da sua vida que você pensava que estavam terminadas, que estavam acabadas. E no final, eu também vou fazer uma oração poderosa com você, no nome poderoso de Jesus. Então, fique comigo. Abra o seu coração nesta madrugada para receber as bênçãos que Deus tem reservado para este momento. Vamos olhar para esta verdade poderosa. A coisa nova de Deus começa quando a velha estação termina. Meus amigos, muitas pessoas, talvez a maioria de nós, desejam a mudança, mas resistem ao fechamento que torna essa mudança possível. Nós oramos por novas bênçãos, pedimos a Deus por portas abertas, mas continuamos emocionalmente ligados ao que Deus está nos chamando para liberar. Nós queremos o novo, mas não queremos soltar o velho. Cada novo trabalho de Deus na história e na nossa vida começa com uma separação. Antes que Ele introduza novos começos, Ele frequentemente traz um fim ao que não pode mais produzir crescimento em nós. Entenda isso, por favor. Isso não é um castigo. Não é Deus zangado com você. É progresso divino. É Deus limpando o terreno, abrindo espaço para que aquilo que é maior, aquilo que é melhor, possa finalmente emergir. A Escritura nos lembra em Eclesiastes capítulo 3, versículo 1. Tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Esse versículo famoso nos ensina que os finais não são fracassos. Finais são transições necessárias. O mesmo Deus que dá início às coisas é aquele que as completa. Ele não permite que uma estação da sua vida expire, que ela chegue ao fim, a menos que uma nova estação já esteja pronta para começar. Quando algo em sua vida termina, um ciclo, um trabalho, uma fase, isso significa que a mão de Deus já se moveu para preparar o que vem a seguir. Pode não ser visível para você ainda, pode estar escondido dos seus olhos naturais, mas já está sendo formado no reino espiritual. Em Isaías, capítulo 65, versículo 17, o Senhor declara algo ainda mais profundo. Pois eis que eu crio novos céus e nova terra, e não haverá mais lembrança das coisas passadas, nem subirão ao coração. Isso revela a natureza da renovação de Deus. Quando Ele cria algo novo, Ele o faz de forma tão distinta, tão completa, que o velho não tem mais peso. Aquilo que costumava te limitar, aquela memória que te prendia, torna-se irrelevante. Aquilo que um dia te feriu profundamente perde o poder de definir quem você é. Deus não reforma a sua dor antiga. Ele não faz um remendo. Ele a substitui por um propósito fresco, por uma alegria nova. Pense por um momento no profeta Samuel. Samuel estava de luto por Saul. O rei que ele ungiu tinha falhado, tinha sido rejeitado por Deus. O profeta não conseguia ver além do que havia sido perdido.
Ele estava preso àquela dor, àquela decepção. Mas em 1 Samuel, capítulo 16, Deus vai até ele e diz algo quase duro. Deus pergunta: até quando terás dó de Saul, havendo-o eu rejeitado? E então ele dá uma ordem: enche o teu vaso de azeite e vem. Enviar-te-ei a Jessé, porque dentre os seus filhos me tenho provido de um rei. Aquele momento marcou a mudança da rejeição para a renovação. Deus estava essencialmente dizendo a Samuel: Samuel, é hora de parar de olhar para o que terminou e começar a se preparar para o que está surgindo. Muitas vezes, nós fazemos o mesmo. Não percebemos que o nosso luto prolongado, a nossa fixação no que deu errado, está atrasando o nosso movimento em direção ao novo de Deus. Continuamos ensaiando a conversa que deu errado, remoendo a perda, revisitando a falha, em vez de reconhecer que Deus já escolheu o próximo passo. O que Samuel via como um final trágico era, na verdade, a introdução necessária para algo muito maior. A unção de Davi, um rei segundo o coração de Deus, foi a prova de que Deus não havia terminado com Israel, e ele não terminou com você. Meus amigos, chega um momento em que você deve permitir que Deus feche a porta, que não se encaixa mais no caminho que Ele traçou para você. Sabe, algumas portas em nossas vidas não são trancadas pelo inimigo. Elas são seladas por Deus. E Ele faz isso para proteger o seu progresso, para te guardar de algo que te diminuiria ou te desviaria. Você pode se sentir confinado agora, pode se sentir preso, mas muitas vezes o confinamento é um sinal de preparação. Quando Deus está prestes a liberar algo novo, Ele primeiro te separa. Ele te separa das distrações que não podem te seguir até o seu destino. Pode parecer isolamento. Você pode se sentir sozinho nesta madrugada. Mas não é isolamento, é preservação. Cada coisa nova que Deus faz começa na quietude. Começa no silêncio, antes de se manifestar em movimento visível. Ele muitas vezes permite o silêncio para treinar a sua audição. Ele pausa o barulho do mundo, as muitas vozes, para que você possa finalmente reconhecer a sua próxima instrução. É por isso que a estação de espera nunca é uma estação perdida. O tempo de espera não é um tempo morto. É no esperar que você aprende a distinguir a voz dele de tudo o mais que compete pela sua atenção. E quando você aprende a ouvir, você começa a perceber a coisa nova antes que ela apareça. No momento em que você a percebe no espírito, a fé começa a se levantar dentro de você. Olhe para a história de Jó. A história de Jó não é, em essência, sobre perda. É sobre transformação. Quando tudo ao seu redor desmoronou, parecia que a própria vida o tinha traído. Mas no final da provação de Jó, a Bíblia diz que Deus restaurou em dobro tudo o que ele tinha antes. Preste atenção, a restauração não foi um retorno ao que ele havia perdido. Não era a mesma vida de antes, apenas consertada. Foi um começo completamente novo, com novas bênçãos, novos filhos, uma nova perspectiva. A história de Jó nos mostra que Deus não reconstrói sua vida antiga nos mesmos termos. Ele estabelece uma nova vida, uma vida que não pode ser abalada por aquilo que te quebrou antes. Às vezes, Deus precisa remover os padrões familiares, as nossas muletas, para que possamos aprender a depender totalmente da direção dele novamente. Ele não está tentando te confundir. Ele está tentando te mostrar que a sua força nunca esteve no sistema, nunca esteve no seu emprego, nunca esteve na sua conta bancária, nunca esteve em outra pessoa. A sua força sempre esteve nele. Os israelitas aprenderam isso no deserto de forma muito clara. Um dia eles acordaram e o maná, o pão que caía do céu todos os dias, simplesmente parou. Tente imaginar o pânico.
Por 40 anos, eles dependeram daquilo e de repente parou. Foi abandono? Deus os deixou? Não, foi avanço. Eles tinham chegado a um ponto em que não precisavam mais de milagres diários e temporários. Eles estavam prestes a entrar na terra prometida para andar em posse permanente. Deus permitiu que o maná cessasse porque uma nova provisão, a abundância da terra, estava esperando na promessa. Meus amigos, é exatamente isso que acontece quando Deus faz uma coisa nova. Ele muda o padrão para revelar a promessa. Ele termina o que não te sustenta mais, para que ele possa introduzir o que vai te multiplicar. Ele te move do temporário para o permanente. Ele te move da manutenção diária para o domínio. Ele te move da dependência do milagre para a herança da promessa. Cada final se torna um portal, e cada portal se abre para o destino. Você não deve confundir a pausa com a conclusão. Quando Deus interrompe uma estação, Ele não está parando a sua história. Ele está apenas preparando o próximo capítulo. Não chore pelo fim do velho. Não gaste sua energia lamentando o que se foi. Alegre-se pelo nascimento do novo. Porque quando Deus diz, eu farei uma coisa nova, Ele quer dizer exatamente isso. Não vai se parecer com nada que você já viu antes. Não vai repetir o seu passado, vai redimir o seu passado. Não vai espelhar o que foi, vai multiplicar o que está por vir. O fim não é derrota. O fim é transição. E a coisa nova já está se formando. Você pode não ser capaz de vê-la com seus olhos nesta madrugada, mas a fé reconhece o movimento antes que a vista o confirme. Você pode sentir isso? Está surgindo agora. E agora, meus amigos, nesta quietude da madrugada, vamos nos concentrar em como Deus prepara o coração para receber o novo. Meus queridos amigos, nesta hora, entenda algo crucial. Deus nunca traz uma mudança externa sem primeiro transformar o que está dentro de você. Antes que você veja qualquer coisa nova ao seu redor, Ele ajusta o que está dentro de você. A mente deve mudar antes que o milagre apareça. O coração deve se soltar antes que a mão possa receber. Muitas vezes, o maior obstáculo para a coisa nova de Deus não é o inimigo lá fora, é a resistência que carregamos aqui dentro. A Escritura nos lembra, em Ezequiel, capítulo 36, versículo 26, Dar-vos-ei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo, e tirarei da vossa carne o coração de pedra, e vos darei um coração de carne. Esse versículo é poderoso e revela que toda coisa nova e duradoura começa no coração. Deus precisa remover a dureza da decepção, a dureza do cinismo, a dureza da falta de perdão. Ele restaura a sensibilidade. Ele muda como você pensa, como você percebe o mundo e como você responde às estações. Antes que ele aumente o seu território, ele precisa aumentar a sua capacidade de gerenciá-lo. Se o coração não for renovado, se a mentalidade não for transformada, a nova bênção não poderá permanecer. Ela pode até chegar, mas será perdida ou mal administrada. A transformação do coração não é uma sugestão, é o fundamento da nova obra. Em Romanos capítulo 12, versículo 2, a palavra de Deus nos orienta: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A renovação começa onde a sua rendição começa. Ela requer que você abandone ativamente os padrões de pensamento que limitam a sua fé. Exige que você libere o medo que sempre questiona o tempo de Deus. Quando você permite que sua mente seja renovada pela palavra, você dá a Deus a permissão para redefinir o que é possível em sua vida.
Você começa a ver além do entendimento natural. Você começa a esperar o que não pode ser explicado pela lógica humana. Pense por um momento em Davi. Ele foi ungido rei. Essa era a coisa nova, quando era apenas um pastor de ovelhas. Mas ele não foi para o trono imediatamente. Deus passou anos preparando o coração de Davi. Na caverna, fugindo de Saul, sendo traído, sentindo-se sozinho, Davi estava sendo transformado. Seu coração estava sendo renovado. Ele teve que aprender a perdoar seus inimigos. Ele teve que aprender a confiar em Deus no escuro. Ele teve que esperar pacientemente pelo tempo de Deus. Deus estava tratando o orgulho, o medo, a impaciência e a vingança em Davi. A caverna, meus amigos, foi a preparação do coração para o palácio. É assim que a renovação de Deus funciona. Meus queridos amigos, você não pode carregar uma revelação nova com um coração resistente e velho. Você não pode carregar o novo destino com a mesma mentalidade que gerenciava o desastre antigo. Quando Deus começa a renovar você, Ele desafia o seu conforto. Ele te convida a se ver como Ele te vê, forte, capaz, perdoado e justo. Ele começa a te chamar pelo que você ainda não se tornou visivelmente. Ele te nomeia pelo seu destino, não pela sua história. Você ainda pode estar parado no lugar de ontem, mas Deus, lá do futuro, está falando a promessa de amanhã para o seu hoje. Você deve alinhar o seu coração com a declaração dele. Mesmo quando nada ao seu redor parece diferente, a renovação muitas vezes começa nos lugares mais quietos da sua alma. Deus lida com motivos escondidos, atitudes secretas e medos que nem você sabia que tinha. Ele traz a verdade à superfície para que a cura possa finalmente acontecer. Às vezes, essa exposição é desconfortável. Dói olhar para essas coisas. Mas é um processo de purificação. É a luz de Deus revelando o que a escuridão tentou esconder por anos. E entenda isto, você não pode curar o que continua a cobrir. Quando Deus revela algo em você, Ele pretende restaurar. Ele nunca expõe para te envergonhar. Ele expõe para poder reconstruir em bases sólidas. A transformação do coração não é instantânea, como num passe de mágica. É um processo que requer consistência da sua parte. Deus te renova através da sua palavra lida na madrugada, através da oração persistente e através da obediência diária nas pequenas coisas. Cada ato de obediência, por menor que pareça, constrói força espiritual. Cada momento que você escolhe a fé em vez do medo, algo novo e forte cresce dentro de você. Você começa a pensar diferente, você começa a falar diferente e, inevitavelmente, você começa a andar diferente. Sua identidade se alinha com o propósito de Deus, em vez de se alinhar com sua experiência passada de dor. É exatamente aí que as promessas dele começam a se manifestar no mundo físico. Deixe-me dizer uma coisa. Quando o coração é renovado, a sua percepção muda completamente. Você começa a interpretar os desafios não mais como punição, mas como preparação. Você começa a ver os atrasos não como uma negação de Deus, mas como parte do tempo divino perfeito. Você percebe que a mesma situação que costumava te quebrar, agora está te construindo, te fortalecendo. Deus renova seu coração para que você não responda mais com medo, mas reaja com fé. Você para de perguntar a Deus, por que eu, Senhor? E começa a dizer, obrigado, Senhor, por me treinar. Isso é maturidade. Isso é a verdadeira renovação espiritual. Quando você permite que Deus renove o seu coração, sua visão se expande. Você começa a sonhar de novo, sonhos que você tinha engavetado. Você recupera uma confiança que foi enterrada debaixo de camadas de decepção.
Você encontra forças para perdoar aqueles que te machucaram profundamente e até abençoar aqueles que te entenderam mal. Você para de competir com os outros e começa a cooperar com o fluir do Espírito Santo. É assim que um coração renovado se parece, meus amigos. Ele respira paz no meio do caos. Ele carrega uma alegria que não depende das circunstâncias. E ele libera fé por onde passa. Às vezes, a coisa nova que Deus quer fazer não pode entrar porque seu coração ainda está cheio, entulhado com a dor de ontem. Você não pode derramar um óleo fresco e novo em um recipiente que ainda está sujo, cheio de resíduos velhos. A renovação de Deus é primeiro uma limpeza, para depois ser um preenchimento. Ele esvazia o que te drena, o que te cansa, para que ele possa derramar o que te sustenta, o que te dá vida. Ele remove a amargura, para que a alegria possa fluir novamente. Ele arranca a raiz do medo para que a fé possa crescer forte. E quando o seu coração finalmente se torna livre, o seu futuro se torna claro. Meus queridos amigos, a coisa nova de Deus não está limitada ao seu redor. Ela começa dentro de você. Quando Ele renova seu coração, tudo conectado a você começa a mudar. Sua perspectiva muda, sua fala muda, seu andar se fortalece e sua adoração se aprofunda. É assim que você se prepara para o que Deus está fazendo. Deixe-o renovar seu coração nesta madrugada. Deixe-o refrescar seu espírito, porque no momento em que seu coração se alinhar com a vontade dele, a coisa nova não apenas aparecerá, ela permanecerá. E agora, vamos refletir sobre como permanecer firme, uma vez que a coisa nova tenha começado. Meus amigos, quando Deus começa a se mover de forma visível, o maior desafio não é receber o que é novo, mas sim permanecer fiel a isso. Muitos podem sentir a mudança inicial. Poucos conseguem sustentar a bênção. A bênção pela qual você orou tanto nesta madrugada, quando ela chegar, deve ser guardada. O inimigo, compreenda, frequentemente ataca os novos começos porque eles ainda são frágeis. O que Deus planta deve ser protegido através do seu discernimento, da sua humildade e da sua perseverança. A Escritura nos lembra em Gálatas, capítulo 6, versículo 9. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. Esse versículo revela que mesmo um trabalho bom, mesmo a própria bênção, pode se tornar pesado se nós esquecermos o propósito. A coisa nova exige perseverança. Deus não quer apenas que você experimente a promessa por um dia. Ele quer que você amadureça através dela por uma vida inteira. Você precisará de muito foco para se manter firme, porque as distrações virão e muitas delas virão disfarçadas de boas oportunidades. Você deve aprender a descansar na obediência a Deus, em vez de viver reagindo à oposição que certamente virá. Em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 17, Paulo diz: porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. Isso nos ensina que cada teste, cada dificuldade que você enfrenta durante sua nova estação carrega um propósito. Nada que você suporta é desperdiçado. Está construindo em você a força necessária para manter o que foi dado. Perseverança não é prova de que você está lutando sozinho. É prova de estabilidade em Deus. Você está sendo estabelecido, não exausto. A glória de Deus repousa sobre aqueles que mantêm sua fé firme, mesmo quando as circunstâncias externas mudam. Pense em Neemias, quando ele estava reconstruindo os muros de Jerusalém. Aquela era a coisa nova que Deus estava fazendo para o povo. Mas imediatamente os inimigos apareceram. Eles zombaram,
Eles tentaram distraí-lo, eles tentaram assustá-lo para que ele parasse, mas Neemias tinha clareza. Ele respondeu: estou fazendo uma grande obra, de modo que não poderei descer. Ele permaneceu focado. A perseverança de Neemias nos ensina que o foco sustentado protege o propósito de Deus. A coisa nova que Deus te dá deve ser carregada com a mesma determinação focada que a recebeu. Meus amigos, quando Deus começa algo novo em você, isso vai atrair tanto atenção quanto oposição. Nem todos ao seu redor vão entender a mudança em sua vida. Alguns vão questionar sua transformação, outros vão resistir ativamente a ela. Não deixe que isso te desencoraje. Muitas vezes, a oposição é a confirmação de que você finalmente entrou no propósito. Você não precisa ficar explicando sua obediência para todo mundo. Você só precisa permanecer consistente. A consistência é a marca da maturidade. Quanto mais você permanece focado na direção de Deus, mais forte a sua fundação se torna. Novas estações também exigem nova sabedoria. Você não pode lutar as batalhas de hoje com o entendimento de ontem. Quando Deus te eleva, Ele espera de você uma maior sensibilidade ao Espírito dele. Isso significa que nem todo convite é dele. Nem toda porta que se abre leva ao destino que ele planejou. O discernimento, buscado na oração da madrugada, te impede de gerenciar mal a oportunidade divina. Fique alerta, fique em oração e, acima de tudo, fique humilde. A sua humildade guardará o que a sua obediência obteve. Haverá momentos em que parecerá quieto novamente. A empolgação inicial da novidade pode desaparecer. O ritmo pode diminuir. É exatamente aí que muitas pessoas cometem o erro de assumir que Deus parou de se mover. Mas o silêncio não é ausência. O silêncio é maturidade. É o espaço onde as raízes da bênção se aprofundam antes que o fruto apareça para todos verem. Você não está perdendo o progresso. Você está ganhando estabilidade. O silêncio está te ensinando a sustentar o que nasceu na agitação. Quando você aprende a adorar a Deus sem nenhuma mudança visível, você prova que sua fé é genuína e não baseada apenas em emoções. Quando Deus faz uma coisa nova, Ele não apenas muda suas circunstâncias, mas frequentemente Ele muda também os seus arredores. Ele, às vezes, removerá relacionamentos que não se alinham mais com o seu crescimento. Ele mudará ambientes que limitam sua capacidade. Meus amigos, não resista a isso. Não corra atrás do que Deus já separou de você. A coisa nova não pode crescer no solo velho do passado. Solte com graça e ande com ousadia para o novo. Deus sabe exatamente quem e o que pertence ao seu próximo capítulo. Pense em Ana, a profetisa. Ela passou décadas adorando no templo, jejuando e orando noite e dia. Ela não estava fazendo isso por um dia ou uma semana. Ela estava fazendo isso como um estilo de vida de fidelidade. E por isso, quando o Messias, a coisa nova e a maior promessa de Deus chegou, ela estava lá, pronta para reconhecê-lo. Sua longa devoção a posicionou para testemunhar a promessa de Deus cumprida. Ela não reclamou durante a longa espera. Ela permaneceu fiel através da adoração. É assim que você permanece forte quando a coisa nova ainda está se desenvolvendo. A adoração mantém seu foco claro e seu espírito firme. Meus amigos, quando a coisa nova começar a crescer, não se apresse à frente de Deus. Não tente gerenciar com suas próprias forças o que Ele ainda está formando. Descanse no tempo dele, meus amigos. Ande no ritmo dele. Toda promessa de Deus carrega seu próprio passo. A impaciência pode atrasar ou até abortar o que a obediência teria entregue no tempo certo. Você não precisa provar para ninguém o que Deus está fazendo. Você só precisa continuar andando em confiança nele. Se Ele começou, Ele é fiel para sustentar.
A coisa nova de Deus amadurece através da sua mordomia. Ele espera que você lide com a bênção com sabedoria, com gratidão e com disciplina. O louvor deve permanecer constante. A oração deve permanecer consistente. A fé deve permanecer forte. Quando você nutre o que Ele te dá, multiplica. Quando você negligencia, murcha. Guarde sua paz. Proteja sua pureza. Preserve seu propósito. Meus queridos amigos, tudo de novo que Deus nasce em você deve ser ancorado na integridade e na humildade. Permaneça fiel. Permaneça firme. O mesmo Deus que começou a boa obra em você a sustentará até a sua conclusão. Ele não terminou com você. A coisa nova pode estar se formando silenciosamente nesta madrugada, mas está crescendo profundamente. Cada momento de espera está construindo algo eterno dentro de você. Você não está atrasado. Você está no tempo sagrado de Deus. Deus ainda está escrevendo sua história, e o que Ele escreve não pode ser apagado. A coisa nova não é temporária, ela é eterna. Segure-se nela, guarde-a com oração, ande nela com coragem e deixe a glória dele ser revelada através de você. A coisa nova que Deus está fazendo em sua vida é divina. Ela carrega força porque foi falada por aquele que nunca falha. O que ele começa não pode ser desfeito pelo medo, pelo atraso ou pela oposição. Mantenha seu coração renovado, sua fé firme e seu espírito aberto. Você está andando em algo maior do que antes. Você está entrando no que sempre esteve preparado para você. Não deixe nada te puxar de volta ao que Deus já terminou. Avance com confiança. A coisa nova não está apenas vindo, ela já começou. Agora, a todos aqueles ao alcance da minha voz, nesta quietude da madrugada, vamos ao Senhor em oração. Eu quero que você ore esta oração comigo, aí onde você está, ou ouça esta oração com fé, para que você possa receber todas as bênçãos desta oração. Vamos orar ao nosso Deus gracioso e amoroso, Pai Celestial, Deus Todo-Poderoso, o Criador do dia e da noite. Tu és justo e imutável, tu falas, e toda a criação se alinha ao teu comando. Tu abres portas que ninguém pode fechar e fechas portas que ninguém pode reabrir. Eu te agradeço por seres o mesmo ontem, hoje e para sempre. Obrigado pela tua fidelidade que nunca falha, mesmo quando a minha falha. Obrigado pela misericórdia que me carregou através de cada estação, especialmente as mais escuras. Tu tens sido meu escudo, meu refúgio e minha fonte de paz. Cada respiração nesta madrugada é uma evidência da tua bondade. Pai, eu venho diante de ti com um coração que busca renovação. Eu me arrependo por cada momento em que pequei contra ti. Perdoa-me por me apegar ao medo, ao orgulho, à incredulidade ou a qualquer coisa do passado que o Senhor já encerrou. Assim como me perdoaste, eu também escolho perdoar os outros. Eu libero agora, no teu nome, toda ofensa, toda amargura, toda mágoa, e escolho a paz. Limpa meu coração, Senhor, e me torna íntegro. Senhor, tu disseste que estás fazendo uma coisa nova, e eu acredito nisso, mesmo que meus olhos ainda não possam ver. Eu sei que já está em operação no reino espiritual. Eu rendo a ti cada plano meu que não reflete a tua vontade. Deixa o teu propósito moldar meus passos e guiar meus pensamentos a partir desta madrugada. Senhor, eu peço que tu quebres os padrões que não pertencem mais à minha vida. Dê-me um coração que segue a tua voz com confiança, mesmo quando ela me leva ao desconhecido. Eu falo vida sobre cada área seca da minha vida. No nome de Jesus, eu declaro que velhos ciclos de derrota, de escassez, de tristeza e de dor estão terminando agora, e a ordem divina está sendo estabelecida. Deus poderoso, que todo fardo que uma vez me manteve no chão perca seu poder.
Quebra toda corrente de medo, de dúvida, de ansiedade ou de estagnação. Deixa uma força fresca, uma sabedoria fresca e uma visão fresca encherem meu espírito. Eu recebo o que o Senhor está liberando nesta nova estação. Pai, traz cura para toda enfermidade, dor, desconforto e doença. Cura as feridas causadas por palavras ditas e as cicatrizes que o silêncio manteve escondidas. Restaura a alegria onde o luto criou raízes. Substitui o peso pela tua paz, aquela paz que excede todo entendimento. Deixa teu espírito soprar integridade em cada parte do meu ser. Eu acredito que o que estava quebrado está sendo reconstruído mais forte do que antes. Cobre-me com tua proteção, Senhor. Blinda minha mente da confusão e meu coração do desânimo. Que nenhum mal se aproxime de mim ou daqueles que amo. Cerca minha casa com tua presença. Que todo plano das trevas contra esta nova obra falhe antes mesmo de começar. Tu és minha defesa, minha fortaleza e minha paz. Eu peço por um avanço em cada área que tem estado estagnada ou atrasada. Que oportunidades divinas apareçam no tempo certo. Que teu favor abra portas que o esforço humano não conseguiu. Senhor, peço provisão na falta, direção na incerteza e calma no meio do caos. Tu és o Deus que faz um caminho no deserto e rios no ermo. Deixa essa verdade se manifestar na minha vida hoje. Senhor, eu levanto meus entes queridos diante de ti. Abençoa-os com proteção, sabedoria e paz. Fortalece a fé deles e renova a esperança deles. Que tua graça os envolva onde quer que estejam. Senhor, enquanto faço esta oração junto com todos que estão ouvindo nesta madrugada, sou grato por cada coração que está se abrindo diante de ti agora. Nós entramos em concordância, orando uns pelos outros. Nós cremos que tu estás operando todas as coisas para o bem. Nós nos firmamos em tuas promessas com confiança e paz. Pai, nós te agradecemos por novos começos, nova força e novo propósito. Nós te agradecemos porque nenhuma arma forjada contra nós prosperará. Nós declaramos que esta nova estação dará frutos duradouros. Tu és o autor de toda vitória e nós confiamos no teu plano, Senhor. Nós te damos toda a honra e todo o louvor, porque teu é o reino, o poder e a glória para todo o sempre. Obrigado, Senhor, por ouvir e responder minha oração. No nome poderoso de Jesus, eu oro. Amém. Se você foi abençoado por esta oração nesta madrugada, digite a palavra Amém na seção de comentários abaixo. Eu declaro que todas as bênçãos desta oração estão agora sobre você, no nome de Jesus. Você pode nos ajudar a alcançar mais pessoas e espalhar o Evangelho. Você pode fazer isso compartilhando esta oração com um amigo ou membro da família que precise de uma palavra de esperança e também clicando no botão de gostar. Lembre-se também de se inscrever em nosso canal para mais vídeos e orações que abençoarão seu coração e elevarão seu espírito. Nós apreciamos todo o seu apoio. Você é abençoado para ser uma bênção. Por favor, sinta-se à vontade para deixar seus pedidos de oração na seção de comentários, para que possamos apresentá-los diante de Deus por suas bênçãos e vitória. E para que outros crentes na plataforma e em todo o mundo possam se juntar a nós e começar a orar por você agora mesmo. Permaneça em fé conosco enquanto oramos. A Deus seja toda a glória. Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo estejam com todos vocês.